Vamos lá, então. No estudo passado, a gente trabalhou a questão do nascimento de Jesus, a gente refletiu um pouquinho sobre algumas questões que envolvem não só o nascimento, mas as situações históricas do período do nascimento de Jesus, o contexto em que ele nasce, a situação envolvendo os pastores e os magos e, por fim, a tentativa de Herodes de assassinar Jesus, o bebê Jesus. E para hoje a gente continua essa história na segunda fase dela, que é a fase da fuga de Jesus para o Egito, depois o retorno da família de Jesus para a região de Nazaré e a apresentação de Jesus no templo. Vamos começar pelo texto que a gente parou na semana passada, o capítulo 2 de Lucas, o verso 21 em diante, foi o local em que paramos o nosso estudo. Lucas capítulo 2, versos 31 a 38. Ainda na sequência do nascimento de Jesus e dos eventos ligados ao nascimento de Jesus, a gente tem uma situação que é a situação da apresentação de Jesus no templo. Nós não olhamos para esse texto na semana passada, porque nos concentramos em outros aspectos do nascimento de Jesus, mas esse é um texto interessante, tanto pelo relato em si da apresentação de Jesus, quanto o que vem na sequência, que são duas grandes poesias, ou dois grandes momentos de louvor, que aparecem aí na expressão seguinte da apresentação de Jesus. Quando a gente abre aqui o capítulo 2 e vai a partir do verso 21, na leitura desse episódio da apresentação de Jesus no templo, o texto começa dizendo assim: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. E aí, na sequência, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. O que é interessante nesse episódio, dado o contexto do que a gente viu na semana passada, Jesus nasceu, os pastores visitaram Jesus, mas ainda os magos não haviam chegado a Belém, não haviam chegado a Jerusalém, porque eles só foram chegar lá na cidade há um tempo depois, talvez um ano e meio depois do nascimento de Jesus. 8 dias depois que Jesus nasceu, ele é circuncidado e, na sequência disso, o texto traz que, passado o período aí da purificação, ele vai ao templo. Essa referência, então, traz uma coisa curiosa. Quando Herodes tenta matar Jesus, Jesus já havia comparecido a Jerusalém. Ou seja, literalmente já tinha passado na porta de Herodes. E Herodes não sabia, e ninguém sabia, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Só quando os magos chegaram à cidade é que as pessoas se deram conta, pela fala dos magos e pela notícia que corre, de que teria nascido alguém que poderia ser o Messias. Mas até então, essa história não era conhecida, e por isso Jesus e José e Maria foram ao templo com tranquilidade, sem nenhum tipo de risco ou nenhum tipo de intervenção. Quando eles vão ao templo, eles encontram 2 pessoas, e essas 2 pessoas se apresentam a José e Maria, ou interpelam José e Maria, de uma forma muito curiosa. A primeira dessas pessoas é Simeão, que aparece aí no verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Ou seja, esse sujeito, Simeão, ele não era um sujeito qualquer, não era só um cidadão em Jerusalém que aguardava a vinda do Messias, mas o texto faz questão de retratar que o Espírito de Deus pousava sobre Simeão. Ou seja, Simeão era o que a gente chamaria no Velho Testamento de um profeta. Embora talvez ele não exercesse um ministério profético no sentido aberto, como um profeta de Israel, mas ele tinha o dom do Espírito Santo nele.
E o texto diz que revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu fico imaginando a situação ali, né? Você imaginar o pátio do templo, José e Maria chegando com toda a discrição do mundo, afinal de contas eles eram pobres, estavam num processo bem peculiar por conta do nascimento de Jesus e das condições que envolveram o nascimento, e não só isso, da recém-visita dos pastores à manjedoura. Portanto, todo cuidado ali com essa questão do lidar com esse bebê era uma particularidade de José e Maria. E, de repente, alguém estranho no sentido de não fazer parte do contexto deles, vai lá e toma um bebê nos braços, dentro do templo, e faz uma alusão de que aquele bebê que ele segura é o Messias, é a salvação, a luz e revelação aos gentios. Essa referência traz para José e Maria, ou continua confirmando para José e Maria, que de fato o que o anjo disse era verdade. Afinal de contas, não é uma situação fácil a que vivia nem José e nem Maria. Seja por conta da gravidez, Maria sendo virgem, seja por conta de tudo que aquilo poderia envolver e que ainda não tinha caído a ficha. E, aliás, vai demorar muito tempo para cair a ficha de quem é aquele bebê. Afinal de contas, é difícil para Maria e José separarem a figura do bebê que eles têm à mão e a figura de Deus, que é a quem sempre eles adoraram. Entender a diferença entre uma coisa e outra é quase uma impossibilidade para José e Maria. Afinal de contas, o que eles estão vendo é uma criança, é um bebê frágil e com todas as questões de dependência que um bebê tem. E às vezes a gente passa meio batido essa fase inicial da história de Jesus e não se dá conta do que foi essa transição para José e para Maria na percepção de quem era Jesus. Se eles estavam olhando para uma criança ou estavam olhando para Deus, se estavam olhando para o seu filho ou estavam olhando para o Filho de Deus. Essa não é uma situação simples. A história continua e o verso 33 diz: estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia, e Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. É interessante aqui a visão de futuro que Simeão traz, porque Jesus foi exatamente a expressão disso. Se tem alguém que é controverso na história, este é o Cristo. Se tem alguém que de fato apresenta esse contexto de contradição em relação não a si mesmo, mas a tudo que o contexto em que ele vivia apresentava, esse era Jesus. Ele derruba as bases das tradições do povo judeu e ao mesmo tempo estabelece ou reestabelece as bases da doutrina cristã. E de fato ele vai enfrentar tudo isso. Outra coisa que aparece na sequência é que uma outra personagem entra na cena. Havia uma profetisa, e essa é descrita assim. Simeão é descrito como alguém que tem o dom do Espírito, e Ana é descrita como uma profetisa. E, de novo, essa é uma questão peculiar, porque nos dias em que Jesus nasceu, não havia profetas em missão em Israel. Os profetas em missão terminaram lá em Esdras e Neemias, e durante um tempo longo de história, o povo de Israel vive sem profeta. Até que surge João Batista, e este se levanta como profeta e guia o povo na direção do Messias. E é curioso que o texto traga Ana como sendo uma profetisa. E diz assim: filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Portanto, uma senhora, para a época, idosa ao nível extremo. Se a gente lembrar, a longevidade nos dias de Jesus
era usual em torno de 50, 55 anos no máximo. E você tem uma profetisa de nome Ana com uma idade avançada, 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então imagina a condição agora. José e Maria foram ao templo, apresentaram Jesus, fizeram tudo o que tinham que fazer em termos do ritual do templo. E agora tem uma pessoa dentro do templo anunciando: o Messias esteve no templo hoje. O Messias visitou o templo hoje, o Messias nasceu. Porque é isso que o texto está dizendo, Ana não parava de contar para todo mundo. E eu fico imaginando as pessoas olhando para a idade de Ana e o fato de não existir, no contexto da época, um profeta reconhecido em Israel. Eu fico imaginando eles olhando para Ana e imaginando que Ana, pela idade, está variando a sua mente, saiu algum parafuso do lugar e ela está vendo coisas. Porque na prática, ninguém acreditou. Afinal de contas, José e Maria retornam para Belém, continuam com o menino por lá e parece que ninguém acredita. Essa história, ela fica num vácuo, porque se você olha os magos chegando a Jerusalém, também ninguém acredita. E isso é interessante de observar. Houveram sinalizações bastante precisas a respeito do nascimento de Jesus, sejam sinalizações sobrenaturais ou sinalizações naturais. Todas elas apontavam para o fato: o Messias já está entre nós, mas as pessoas ignoraram completamente. Continuando a história, a gente viu o que Herodes aprontou em termos de tentar matar Jesus, e o resultado disso eles tiveram que fugir para o Egito. Então vamos a Mateus, no capítulo 2, versos 13 a 21, e a gente continua a história a partir da fuga e depois o retorno de Jesus em Nazaré. Capítulo 2 de Mateus, os versos 13 até 21. Se alguém quiser compartilhar a leitura, à vontade. Pode ser só um por vez, não tem problema. Faço eu, então. Verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Disponha-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou à noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Disponha-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir até lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. O que é interessante nessa parte da história, e que coisas vale destacar? A primeira coisa interessante de se destacar é que José passa a ser agora o interlocutor
no sentido de Deus aparecer para ele, um anjo aparecer para ele e instruí-lo, seja em sonho ou pessoalmente, mas aqui nos dois relatos em sonho, José é impressionado a fazer algo. Na primeira vez, impressionado a se levantar e fugir para o Egito, porque Herodes já havia dado a ordem para matar os meninos e se ele não foge naquele momento, não ia dar mais tempo. Até porque, no relato que a gente escutou, a matança não aconteceu só na cidade de Belém, mas nos arredores. Ou seja, para garantir que ninguém ficou de fora e não houve possibilidade de escape, Herodes cria um cerco, uma margem de segurança, tanto na idade quanto no território, ao produzir essa matança. Duas coisas interessantes aparecem nesse relato, que são cumprimentos de profecia. Tanto na primeira parte do relato, quando a expressão aparece ali do Egito, chamei o meu filho, e a segunda parte, ouviu-se um clamor em Ramá, pranteando o lamento de Raquel. Quando você olha essas duas profecias cumpridas aqui, a gente tem uma referência interessante do quanto eles tinham disponível de informação para entender os acontecimentos, o que estava ocorrendo naquele contexto. E, de novo, isso me chama a atenção porque ninguém percebeu. Não eram profecias veladas, não eram elementos escondidos, principalmente se a gente soma os eventos, né? A gente soma a situação da apresentação de Jesus, a circuncisão, a profecia de Simeão, a expressão de Ana contando para todo mundo que o Messias nasceu, os magos passando pela cidade, tudo isso junto, e ainda assim as pessoas não fizeram conta. Quando eles voltam do Egito, e aí vem um detalhe importante, né? Os presentes recebidos pelos magos permitiram que José e Maria tivessem uma condição de sobrevivência nessa fuga. Afinal de contas, eles tinham ouro, tinham incenso, tinham mirra, e com isso puderam fazer frente às necessidades de uma mudança tão drástica. Sair de Belém e ir para o Egito não é uma condição simples. Mesmo para um carpinteiro como José, até achar um trabalho e começar a se estabelecer na região, isso demandou algum custeio. E o que eles receberam de presentes foi suficiente para sua manutenção durante esse período. Afinal de contas, eram bons presentes e caros presentes os que tinham recebido. Na volta do Egito, aparece uma referência aqui de que o filho de Herodes tinha assumido o poder. E preocupado com isso, José tem receio de voltar para a região. E aí, instruído de novo por Deus em um sonho, ele vai para a região da Galileia, vai ao norte de Jerusalém, ou seja, passa batido, né? Ele vai do Egito, passa batido por Jerusalém, continua subindo e vai parar lá no norte, na região da Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Essa estrutura de ir para Nazaré também apresenta um cumprimento profético, que é a questão de ele ser chamado depois de o Nazareno. O que a gente vê aqui é toda a costura profética que tinha sido desenhada em Isaías, Jeremias, ou mesmo textos de Moisés, elas vão se montando nesse quebra-cabeças de situações que ocorrem em Judá, ocorrem com Jesus e sua família. O que chama atenção é como Deus antecipou esse processo e foi sinalizando essas questões para deixar todo esse rastro estabelecido como confirmações de que, de fato, aquele garotinho que ia crescer era o Messias. Quando Jesus atinge a sua maturidade e inicia o seu ministério, toda essa história pregressa é um atestado de que ele é o Cristo. Aqui a gente abre uma vírgula, um hiato na história, e é interessante lembrar de um episódio lá no livro de Atos, quando Estevão é apedrejado e Paulo, na realidade Saulo de Tarso, assiste a cena e toma as rédeas de querer exterminar os cristãos. Quando Jesus aparece para ele e se identifica como sendo o Cristo, quando a gente olha para essas profecias e a solidez dos relatos do Velho Testamento que apontavam para o Messias e a solidez da história do Cristo, cumprindo cada uma dessas referências, dá para imaginar o que se passou na mente de Paulo
quando lá na rua direita ele, naqueles dias cego, fica remoendo tudo aquilo que ele sabia de cor do Velho Testamento, todos os textos proféticos que ele conhecia de cor, todas as referências que o Velho Testamento tinha a respeito do Messias, e ele, um por um, vai reconstruindo a cadeia profética do Velho Testamento na sua mente. Às vezes a gente olha para a precisão dos textos de Paulo, nas cartas que ele escreve, e a gente se esquece de que isso é fruto de um estudo anterior. Paulo foi educado de forma precisa em toda a cultura e religiosidade judaica, assim como em toda a Escritura. Ele conhecia muito bem o Velho Testamento, conhecia muito bem as profecias, ele tinha os textos quase todos de memória. E quando aquele momento ele fica cego e é obrigado a repensar a sua história, porque ele se viu frente a frente com Cristo, e cai a ficha em Paulo de que o Messias já veio e ele não viu. O Messias já passou por Israel e ele não percebeu. Quando isso cai a ficha em Saulo, imagina a conexão, as explosões que esses textos proféticos vão fazendo na mente de Paulo. Era isso que deveria ter acontecido com cada um dos sacerdotes, escribas, fariseus e doutores da lei, porque eles conheciam esses textos de cor suficientemente para entender que aquele lá era o Messias. Portanto, a negação dos sacerdotes, que a gente vai ver ao longo do Evangelho, a forma assintosa como os escribas tentavam, de alguma forma, pegar Jesus em alguma palavra e tentar matá-lo. Tudo isso não era feito por pessoas que não conheciam as Escrituras. Eles tinham tudo disponível para saber que aquele que estava na frente deles era Jesus, e sabiam disso, e ainda assim negaram. É diferente da população comum que mal sabia ler, mas esses sujeitos conheciam muito bem o que estavam fazendo. Tanto que quando Paulo remoe tudo isso, ele se vê como indigno, falou, como é que eu fui tão estúpido de não perceber? Estava na minha frente tudo isso e eu não vi, e ainda ajudei a matar Estevão. Pensa ele remoendo essas coisas. Isso é interessante também de conectar com essa fase inicial da história de Jesus. Bom, o fato é que ele vai para Nazaré, e obviamente indo para Nazaré a vida não foi fácil. Nazaré não era uma cidade boa, era uma cidade ruim, no sentido de índole e moral. Era uma cidade mercantil, uma cidade de litoral, com um porto, comércio, e essas condições trazem para dentro da cidade uma série de dificuldades no sentido da corrupção e das coisas típicas de um ambiente dessa natureza. É nesse lugar que Jesus cresceu, é nesse ambiente que ele foi criado. E pior, nesse ambiente que ele foi, durante toda a sua infância, zombado, ou pelo menos numa boa parte dela, como sendo um filho bastardo e todas as coisas que alguém na condição de Jesus, filho de Maria e não de José, poderia ter que vivenciar no típico bullying de crianças e adolescentes na escola, entre aspas, porque Jesus não foi para a escola. Mas a vida de Jesus não foi fácil em Nazaré, desde a infância. Ele foi tentado desde pequeno, em muitas circunstâncias, em função desse contexto. Se Jesus viveu a vida que viveu, isso se deve muito à forma como ele foi criado por José e Maria, porque literalmente eles precisavam blindar Jesus de tudo aquilo que acontecia ao redor dele em Nazaré. Porque Nazaré não era uma cidade fácil. Tanto que o apelido, ou a alcunha, né, o carimbo que as pessoas tinham a respeito de Nazaré era uma frase, né? Pode vir alguma coisa que preste, alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré só tem gente que não presta, só tem coisas que não prestam. Essa era a estigma da cidade de Nazaré. E é ali que Jesus se desenvolveu, é ali que Jesus foi criado. Na referência seguinte, a gente continuando essa história, o próximo episódio que aparece está também lá em Lucas capítulo 2. Voltamos para Lucas no capítulo 2, os versos 39 em diante. Vão retratar o último episódio que a gente vai olhar essa noite, e é um episódio bastante peculiar, que mostra bem claramente o dilema
de José e Maria no processo de educar Jesus e no processo de conviver com Jesus. Se alguém puder ler, verso 39 em diante. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. É um episódio bastante interessante e até cômico em certo sentido, e trágico em outro. Imagina a situação, né? O texto começa o relato apresentando que havia um hábito em José e Maria, que era o hábito de ir a Jerusalém sempre que chegava o período das festas, o que era comum com a maior parte dos judeus, principalmente os que moravam mais perto da cidade de Jerusalém. Quando chegou a idade de 12 anos, eles levaram Jesus, porque com essa idade, a partir daquele momento, Jesus seria considerado responsável pelos seus atos. O que para nós aqui é a maioridade, com 18 anos de idade, com 12 anos de idade, para a cultura hebreia, ele seria considerado responsável pelas suas ações e, portanto, poderia efetuar o seu próprio sacrifício em perdão, em remissão dos seus pecados. E essa situação de transição de faixa etária, transição de maioridade, passa a ser algo significativo na cultura israelita, na cultura judeia. Uma coisa interessante acontece. Jesus vai com eles. O que era muito comum naquela época, em períodos de festa, é que as pessoas se juntavam, né? Caravanas de uma determinada cidade, região, ou caravanas de familiares, que é o que esse texto retrata. Ou seja, vários familiares de José e Maria se juntaram numa caravana para Jerusalém. Normalmente iam para a cidade, alguns deles levavam barracas e acampavam ao redor da cidade ou na cidade, outros iam para hospedarias ou para casas de parentes que moravam na cidade de Jerusalém. Era o comum de um período de festas. E assim foram. E diz o texto aqui que eles retornam, terminadas as festividades, retornam e não se dão conta de que Jesus não está indo com eles. Talvez a gente olhe para isso aqui e fale, mas que negligência é essa? Será que a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um processo de uma caravana, numa condição de passeio na cultura da época, a pé, migrar de uma cidade para outra, sair caminhando 2, 3, 5 quilômetros, é uma coisa absolutamente normal dentro do contexto da época, ou seja,
É como no sítio, na roça ou na fazenda, as pessoas saírem de uma fazenda para outra, de um sítio para outro, caminhando. Não tem nada de outro mundo acontecendo aqui nessa questão. Não se trata de negligência de José e Maria, simplesmente eles deduziram que o comum estava acontecendo. Até porque, a partir daquele momento, Jesus é responsável pelos seus atos. Apesar de ainda ser um menino, mas ele é responsável pelo que faz. E por isso, eles não estão tão preocupados assim. O problema é que passou um dia inteiro, né? E aí, passado o dia, chega a noite, normalmente os acampamentos têm que se fazer no meio do caminho, porque a caminhada de Jerusalém até Nazaré é uma caminhada razoável, uma caminhada longa. O que acontece é que eles se dão conta na hora de dormir, ou em algum horário quando vão armar o acampamento, que Jesus não está lá. Perguntaram para todo mundo e ninguém viu Jesus. O texto diz que eles retornam imediatamente, ou seja, eles retornaram à noite. Então foram o dia inteiro, um dia de caminhada, e retornaram para a cidade. Chegando à cidade, começam a procurar Jesus e só vão encontrar Jesus 3 dias depois. Ou seja, eles procuraram Jesus em tudo que é canto mesmo, para ter demorado tudo isso, até encontrar Jesus. O interessante é não cair a ficha neles de que Jesus pudesse ter ficado no templo. Quando eles não têm onde procurar mais e vão ao templo, encontram Jesus lá, e aí acontece uma outra parte da cena que é singular, que é Jesus sentado com os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, conversando, escutando deles o que eles têm para dizer e fazendo perguntas, respondendo perguntas e fazendo perguntas. Esse responder perguntas é natural do processo. Jesus, com 12 anos, foi ao templo e seria apresentado aos escribas nessa condição de autonomia religiosa a partir de então, o que era natural, ele receber perguntas dos escribas sobre a sua condição de compreensão religiosa. É quase como se fosse aquele momento de um exame entre aspas, só para comparar com coisas de hoje, pré-batismal ou alguma coisa do gênero. E o fato é que o texto faz questão de retratar que eles estavam admirados com as respostas de Jesus, mas principalmente com as perguntas. Porque Jesus não só respondia às questões, ele fazia perguntas para eles. E eu fico imaginando que tipo de perguntas Jesus faria para doutores da lei no templo, que deixariam os doutores da lei empolgados e admirados com a inteligência dele. Mais do que isso, eu imagino eles se perguntando quem é que ensinou Jesus. Quem é que instruiu Jesus? Porque ele nunca foi à escola. Ele nunca passou pela escola dos escribas. Ele foi educado por Maria. E nessa condição, ele ainda tinha essa competência toda para lidar com as perguntas e respostas apresentadas nesse convívio com os escribas. Há uma coisa aqui por trás dessa cena. 2, na realidade. Uma delas é que Jesus era guiado pelo Espírito. Ou seja, ele era sensível à voz do Espírito. Mas o Espírito não estava ditando para ele a resposta, nem soprando coisas que ele não conhecia, apenas orientando para que a mente dele funcionasse da maneira adequada nas respostas prudentes àquelas perguntas. Mas a outra peculiaridade é o quanto Jesus conhecia a Bíblia. O que levava os sujeitos a estarem admirados com Jesus é que as respostas de Jesus não eram respostas mecânicas, do tipo, alunos que passaram pela escola dos escribas e decoraram os escritos, as tradições e as regras. As respostas de Jesus não tinham a ver com isso, as respostas de Jesus eram teológicas. E é por isso que a admiração se instalou ali. Quando eles veem Jesus, ao mesmo tempo que percebem a condição e se maravilham com o que está acontecendo, o sangue ferveu em Maria. Ela se adianta e dá uma bronca em Jesus, porque você fez isso com a gente. Faz 3 dias que a gente está procurando por tudo que é canto. E você aqui não tem pena da gente. Ou seja, tenta imaginar os sentimentos de Maria quando ela se adianta e fala isso. A resposta de Jesus é mais interessante do que a pergunta de Maria. A resposta de Jesus é: porque vocês estão me procurando por aí? Vocês me trouxeram para o templo, me ensinaram a vida inteira que meu pai é Deus. Em que outro lugar eu estaria se não estivesse com vocês, que não na casa do meu pai? E o texto diz que eles não entenderam a resposta.
Essa expressão, eles não entenderam a resposta, eles não entenderam o que Jesus quis dizer, ela é importante para a gente entender a diferença entre eles serem pais de Jesus e, ao mesmo tempo, reconhecerem em Jesus Deus. Eles ainda não conseguiam fazer essa distinção entre o que Jesus era e o que Jesus estava. Ele estava filho deles e era filho de Deus. Eles, embora tivessem ensinado isso para Jesus, a ficha não caiu. O fato é que Jesus não alonga a conversa, ele segue os dois de volta para Nazaré, e o texto faz questão de delimitar, e era-lhes obediente ou submisso. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Há uma frase aqui que fecha essa história. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, Maria tinha mais perguntas do que respostas. Esse guardar no coração todas as coisas ela não entendeu, guardou, talvez um dia entenda. A gente vai ter pelo menos 3 ou 4 ocasiões em que episódios como esse acontecem com Jesus e Maria. Até que Maria entenda quem é Jesus. E isso é importante de observar no desenho, na história de convivência de Jesus e Maria. Pouco explorados esses eventos na maior parte das vezes, mas eles são importantíssimos para a gente entender a humanidade de Maria. O quanto Maria era de fato humana, o quanto Maria era uma pessoa comum, o quanto Maria era uma pessoa sem nenhuma projeção maior do que a fé que teve em aceitar a missão que recebeu. E não passa disso. Maria precisava de um Salvador, tinha o Salvador à sua frente, mas ela ainda não percebera que essa era a condição. Ela ainda não entendia Jesus como seu Salvador pessoal. Ela via Jesus como seu filho. E esse dilema vai persistir ao longo dos evangelhos até que ela perceba que Jesus é Deus, até que ela entenda que Jesus é Deus. Por hoje está de bom tamanho. Próximo estudo a gente continua essa história e vamos adentrar a história de um outro sujeito chamado João Batista, agora na sua fase adulta, já no início do ministério de Jesus, porque a infância de Jesus para aqui. É o último verso e o último texto sobre a infância de Jesus e a gente não tem mais nada sobre a infância dele nos relatos dos evangelhos. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque as histórias dos evangelhos nos fazem perceber coisas que, de alguma maneira, impactam a nossa vida hoje, principalmente aquelas que nos fazem perceber que erros comuns cometidos por pessoas no passado podem se repetir hoje, desde que nos distanciemos da Bíblia e da tua inspiração. Dá, Senhor, que não cometamos esses erros, que nos aprofundemos na palavra e principalmente estejamos atentos às coisas que nos cercam, para que possamos estar vigilantes e aguardando quando se manifestar o Filho do Homem nas nuvens do céu. Tudo isso te pedimos, com perdão de nossas falhas, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.